Tendo conhecimento da anatomia respiratória e digestória dos quelônios, para manutenção e por vezes a indução anestésica, é conseguida através de anestésicos inalatórios. Contudo, a inspiração-expiração realiza-se através da fossa nasal, não sendo fisiológica a respiração da boca. Isso ocorre pela anatomia do animal, que consegue recolher o pescoço e para próximo do casco. Isso ele diminui a luz das duas regiões, ficando apenas a luz brônquica, que é por onde ele consegue respirar. O ar inspirado penetra a traqueia da glote, sendo que essa se encontra calamente com a base da língua, dificultando a intubação. E letra C, nessas espécies, a língua em sua base é muito grossa, aliada a uma vigorosa musculatura do esfíncter laríngeo. E dificulta também a sondagem. Então, ambas são pela mesma questão, são a anatomia da parte da boca do animal. Tem uma língua grossa, muito espessa, e o esfíncter laríngeo ele é muito forte, então isso dificulta bastante a intubação do animal. A utilização local de succinilcolina, um bloqueador neuromuscular, não facilita a intubação como em outras espécies. Isso está na literatura, não é facilitado e infelizmente não encontrei o porquê. Assim, todas as opções anteriores estão corretas. Assinale a alternativa correta sobre a anatomia e fisiologia das aves. Letra A. Os falconiformes possuem maior complexidade de desenvolvimento da seringe. Na realidade, as aves que possuem um desenvolvimento mais complexo são chamados canários, ou da classe dos passeriformes. Letra B. O baço dos anseriformes é oblongo e dos psittaciformes é triangular. O baço dos anseriformes na realidade tem formato triangular, que já exclui a questão. Os psittacídeos são zigodátilos e os columbiformes são anisodátilos. Ziodátilos significa par, dedos pares na realidade. Refere-se à distribuição pareada dos dedos, dois para frente e dois para trás, sendo o segundo e o terceiro dígito na frente e o primeiro e o quarto os dígitos traseiros. E os anisodátilos, que significa dedos desiguais, referente-se à distribuição dos dedos também. No caso, são 3 para frente e 1 para trás, sendo o primeiro dígito o que fica para trás. Letra D. Os passeriformes possuem o plexo vascular do pescoço. O plexo vascular do pescoço não faz parte da anatomia dos passeriformes. Os galiformes são granívoros, estritos, e os passeriformes são predominantemente insetívoros. Na realidade, os galiformes eles são também onívoros. Então, parte da dieta deles é de pequenos invertebrados. A prática da eutanásia, que é a indução tecnicamente consciente do óbito, morte, implica em diversas técnicas preconizadas para tal, como a técnica deve ser distanásica, de ação lenta e de baixo custo. B. A técnica deve ser indolor, pouco perceptível pelo animal-alvo, de fácil aplicação e não deve impressionar ou sensibilizar as pessoas. Está cortado ali, eu acho que deve estar escrito que assistem. C. A técnica é ideal quando produz achados, lesões que facilitem suas interpretações. D. O procedimento não deve oferecer riscos ao profissional que o executa e não há necessidade de sedação prévia do animal. E. Aquela em que os humores, sangue ou exudatos tenham a ver com zoonoses. Eutanásia, por definição. Bom, primeiramente, a alternativa B é a alternativa correta. A eutanásia deve ser indolor. Eutanásia, por definição,
significa morte sem dor ou sofrimento. Do grego, eutanásia, a morte bela ou feliz. Diversas técnicas são preconizadas com o objetivo de preconizando uma morte boa. Elas devem preencher sempre que possível os requisitos de ser humanitária, não causar terror ou sofrimento ao animal, não impressionar ou sensibilizar as pessoas que estejam eventualmente assistindo o ato, ter um tempo mínimo para perder a consciência, não produzir alterações que prejudiquem a interpretação das lesões, ser um método de fácil aplicação, ação rápida e baixo custo, não acontecer de o sangue se espalhar pelo local, evitando-se assim a contaminações que possam propiciar a disseminação de doenças infecto-contagiosas, além de não oferecer perigo e risco ao profissional que execute a técnica. Peso vezes a dose dividido pela concentração. Essa é a fórmula do cálculo de dose. Então, o peso é 1,75 kg vezes 15 mg por quilograma. Mesma unidade de medida. A concentração é 40 mg por ml. Aqui o resultado é 0,65 ml. Esse é o resultado da conta, o resultado correto, porque a gente utilizou a fórmula do cálculo de dose. Então serão administrados 0,65 ml de metronidazol. No caso, já descarta todas as outras alternativas porque elas não se enquadram na fórmula da dose. Beleza? Botropoides alternatus, que é um orutu com 1,2 metros e 450 gramas de peso, está com um aumento de volume de 2 centímetros de diâmetro na região crânio-lateral direita do corpo, 5 centímetros caudal à mandíbula, com consistência dura e circunscrito. Frente a esse quadro, qual será o procedimento diagnóstico? Letra A. Endoscopia esofágica em busca de corpo estranho, o que não é possível. Punção do conteúdo de PCR para estafilococcus pseudo-intermédios. C. Biópsia excisional e exame histopatológico. D. Biópsia aspirativa e ELISA para Geotrinchium candidum, suave, superficial e coloração rápida. Letra C. É a alternativa correta, porque devido ao tamanho e à localização do tumor, sua consistência que é dura e a característica circunscrita, o procedimento mais adequado é de biópsia excisional, seguido de exame histopatológico. Animais do gênero Calitrix com relação à alimentação. Letra A. Possuem uma anatomia adaptada à durofagia. A durofagia refere-se à alimentação de animais com cascos fortes, ou seja, caranguejos. A adaptação morfológica dentária do trato digestivo permite esses animais, na realidade, escavar troncos de árvores e consumir e digerir a goma então exudata da árvore, e não a durofagia. Letra B. Utilizam boa parte de seu tempo na obtenção de frutas e folhas provenientes de árvores. Eles também ocupam um nicho insitívoro dentro do ecossistema, onde que eles comem
comem invertebrados e que suprem a necessidade proteica de muitos frutos. Então, parcialmente está incorreta essa questão. Gomas de amido podem substituir as gomas das árvores em cativeiro. As gomas de amido, ou então chamadas jujuba, elas não suprem a necessidade de nutrição. Então é totalmente fictícia essa ideia de que vai trocar a dieta do animal com isso. Letra D, a questão correta. Polissacarídeos complexos de alto peso molecular constituem item essencial na dieta. São polissacarídeos complexos de alto peso molecular, sendo fibras solúveis, pobre em proteínas e livres de lipídios, porém são excelentes fontes de energia mineral, como cálcio, magnésio e potássio. E isso são parte as gomas das árvores. Isso, a alimentação dos animais é baseada nesse fator. Letra E. Mais de 30% da dieta é constituída de matéria animal. Na realidade, a dieta de matéria animal constitui apenas de 18 a 25% da alimentação do animal. Um exemplar de Calitrix jacuzzi está apresentando baixo ganho de peso, perda de massa muscular, emaciação, aumento de volume abdominal, fezes normais, dificuldade de movimentação e apresenta áreas de rarefação pilosa nos membros e alopecia na cauda. O hemograma revelou anemia macrocítica normocômica, hipoalbuminemia e elevação nos valores de aspartato, aminotransferase, sendo que os demais parâmetros estavam normais. O exame coproparasitológico foi inconclusivo e o apetite está normal a aumentado. Sobre esse quadro é correto afirmar o quê? Letra A. O exame coproparasitológico deve ser repetido por se tratar de um caso característico do criptosporidiose. Na realidade, a criptosporidiose ela causa o efeito de apresentar um animal com diarreia. E como as fezes do animal na realidade estão normais, então é descartada a questão. Uma situação comum nessa espécie é a Wasting Marmoset Syndrome, relacionada com alterações nos hábitos alimentares e dietas desequilibradas, levando a definhamento e morte. Essa questão está correta pelo fato desta síndrome estar relacionada à deficiência proteica e dieta com excesso de açúcar e frutas, e também pela falta de forrageio do animal. Letra C. É uma doença causada pelo vírus da encefalopatia espongiforme, e os sinais neurológicos são progressivos. Na realidade, os sinais neurológicos apresentados como a dificuldade de movimentação está relacionado com a baixa nutrição do animal. Letra D. Este exemplar apresenta doença degenerativa septicêmica relacionada à infecção crônica intestinal de patógenos específicos. Como o quadro foi inconclusivo, isso não sugere um patógeno específico para o problema. Letra E. Esta doença é típica de filhotes antes do desmame devido à infecção neonatal por Mycobacterium tuberculosis. O animal não apresenta tosse e também não há prostração com consequente perda do apetite. Na realidade, é o contrário. Ele está com aumento de normal a aumentado o apetite. Então é descartado este fator. Um exemplar de Amazona brasiliensis, que é um papagaio, um psitacídeo, macho idoso, foi encaminhado aos CETAS com os seguintes sinais clínicos: dispneia intensa, desidratação, aumento da frequência respiratória, caquexia, estertores graves, secos e ausência de fímbrias em coanas. Após coleta de material via suave de traqueia, o resultado foi positivo para Mycoplasma sp. O tratamento para afecções respiratórias relatada seria eficiente com os princípios ativos a seguir, exceto
O agente causador é o micoplasma. O micoplasma é uma bactéria. Essa bactéria tem por característica não possuir a parede celular. Então, o mais indicado seriam os antibióticos da classe das tetraciclina e dos macrolídeos, que eles atuam através da inibição das proteínas, através da replicação do material genético, tanto DNA quanto RNA, mas especificamente eles agem nessa inibição das proteínas. Então, tanto a espiramicina como a eritromicina e a tirosina são macrolídeos. As tetraciclinas são outra classe, mas também atuam da mesma forma. O único medicamento de todas essas opções que não tem ação contra o micoplasma é a anistatina, pois a anistatina ele não atua frente às bactérias, somente contra os fungos. E ainda o mecanismo dele ele consiste na ligação aos esteroides que existem na membrana celular dos fungos, que são susceptíveis. Então, o mecanismo de ação dele é atuar na parede celular. Como o micoplasma não tem parede celular, então é impossível ele ter uma ação. E é mais impossível ainda porque ele só tem ação contra os fungos. E o micoplasma, como todos sabem, é uma bactéria. Quanto à nutrição de psitacídeos, assinale a alternativa correta. A lipidose hepática é um dos fatores relacionados à obesidade. Sim, a lipidose hepática, ou síndrome do fígado gorduroso, significa a presença de vacúolos de gordura nos hepatócitos. Isso sugere que o animal está com sobrepeso. Letra B. Não há problema em uma dieta com excesso de vitamina A, pois esta é eliminada pela urina. Está errado por conta do fato da vitamina A ser um lipossolúvel, então não chega a ser eliminada pela urina. Letra C. Por essas aves serem basicamente herbívoras, o nível de proteína não é um fator importante na sua dieta. A proteína é sim de importância na composição alimentar desses animais, através de grãos que elas consomem, dos grãos. Letra D. Dietas à base de sementes são apropriadas para animais cativos. Na realidade, sementes chegam a compor 50% da refeição desses animais. Porém, pelo fator de gordura presente, animais em cativeiro indica-se diminuir gradativamente essa quantidade. A vitamina D3 deve ser suplementada na dieta das aves, pois aumenta a absorção intestinal do fósforo. Na realidade, a vitamina D3 ela pode ser obtida através da absorção dos raios solares. Então, alguns minutos ou algum período, um banho de sol no animal já é suficiente para isso. Uma iguana está apresentando aumento de volume abdominal, anorexia e teve redução na eliminação das fezes. O exame coproparasitológico revelou ovos e oxiurídeos. O tratamento escolhido foi febendazol, porém, a dose deve ser alometrizada a partir do modelo cão. Então, a partir do modelo cão, é feita a alometrização da dose, sendo o cálculo para a dose total, primeiramente, de 50 mg por quilo vezes o peso do animal, no caso 10 kg, resultando em 50 mg de dose total. Por segundo, é calculada a taxa metabólica basal modelo, sendo K o valor de referência e o M a massa do animal. Setenta vezes 10 elevado a 0,75. 10 elevado a 0,75 resulta em 5,62. 70 vezes 5,62 resulta em 393,4. A taxa metabólica basal do alvo, sendo K o valor de referência e M a massa, vezes 0,75.
10 é o K, vezes 0,56, referente aos 560 gramas do animal-alvo, vezes 0,75. Resulta em 10 vezes 0,65. Por final, temos 6,5. Após isso, é dividida a dose total do modelo pela taxa metabólica basal do modelo, sendo 500 miligramas, que era a dose total, dividido por 393,4, que é o resultado da taxa metabólica basal do modelo. Um resultado de 1,27. Multiplicar, então, o resultado acima, ou obtido anteriormente, pela taxa metabólica basal do alvo, os 1,27 do resultado anterior, vezes 6,5 da taxa metabólica basal do alvo. Resulta em 8,25 miligramas. Para então o cálculo da dose do alvo ficar em 14,67 miligramas por quilo. Através de uma regra de 3, é feita essa transformação no valor.